Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula, vou falar sobre um filósofo da ciência chamado Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper, ou Karl Popper, ele nasceu em Viena em 1902 e faleceu na Inglaterra em 1994. Lá, ele estudou filosofia, matemática e física. Em 1928, ele se formou em filosofia discutindo uma tese de bacharelado. Tinha o seguinte título: Sobre a questão do método da psicologia do pensamento. Em 1929, ele se habilitou para o ensino de matemática e da física nas escolas de ensino médio. E para esse exame, ele acabou escrevendo uma tese sobre os problemas da axiomática em geometria, tese que abrangia também um capítulo sobre a geometria não euclidiana. Em 1934, foi publicada a obra fundamental dele, a mais conhecida, que era A Lógica da Descoberta Científica. Então, é um filósofo muito importante para a gente, que está ligado à ciência e hoje em dia ainda mais como se valoriza tanta ciência, e aí a gente vê exatamente a função da filosofia em relação à ciência. Voltando a Karl Popper, ele era de origem judaica. Ele migrou em 1937 para a Nova Zelândia, onde, com grande esforço, ele escreveu A Miséria do Estoicismo, em 1944 e 1945, e os dois volumes de um livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que foram publicados em 1945, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial. No início de 1946, Popper foi para a Inglaterra, onde ele prosseguiu seu trabalho de filosofia e de filosofia da ciência. Os resultados desse trabalho estão reunidos essencialmente em duas obras, chamadas Conjecturas e Refutações, de 1962, e Conhecimento Objetivo, de 1972. Então, durante muito tempo na literatura filosófica, Popper ele acabou sendo associado ao neopositivismo. Então as pessoas relacionavam por quê? Porque era o que estava na moda na época. Chegou-se até a dizer que ele foi membro do Círculo de Viena. Nada mais falso, vocês vão entender por quê. Olha, a exemplo de Wittgenstein, Popper ele nunca foi membro do Círculo de Viena. E ele nunca foi neopositivista, mas mais ferrenhamente do que Wittgenstein, porque ele se opôs mesmo, ele abalou os fundamentos do neopositivismo. Por exemplo, quando ele vai substituir o princípio da verificação, aquele princípio da significância que a gente conhece, pelo critério da falsificabilidade, que a gente vai falar na aula que vem, que é um critério de demarcação entre a ciência e a neociência. Ele vai substituir também a velha e venerável, mas em sua opinião, a impotente teoria da indução. Nós vamos falar nessa aula agora, ou seja, ele não vai aceitar a questão da indução. O método dedutivo para ele que é o método de prova. E ele vai dar uma interpretação diferente da interpretação de alguns membros do Círculo de Viena a respeito dos fundamentos empíricos da ciência. Porque ele vai afirmar que os protocolos eles não são de natureza absoluta e definitiva. Então a ciência ela não tem aquela pretensão de ser a dona da verdade, não. Ele vai reinterpretar a probabilidade e vai sustentar que as melhores teorias científicas, enquanto implicam mais e podem ser mais verificadas, são as que são menos prováveis, por incrível que pareça. Então, ou seja, a gente tem que exatamente ver essa questão, como que a gente pode trazer a probabilidade a nosso favor. É isso, ele não vai rejeitar totalmente. Ele vai rejeitar a antimetafísica dos vienenses, considerando-as uma simples exclamação e, entre outras coisas, vai defender a metafísica como progenitora de teorias científicas. E vai reler em novas bases os filósofos como Kant, Hegel, Stuart Mill, Berkeley, Bacon, Aristóteles, Platão, Sócrates. Então, ou seja, ele vai pegar toda a tradição filosófica e vai trazer a serviço do conhecimento científico. Ele enfrentou seriamente autênticos e clássicos problemas filosóficos, como o das relações corpo e mente ou como o sentido ou não da história humana. E vai se interessar pelo drama da violência, e é um dos mais aguerridos adversários do totalitarismo. Ele vai rejeitar a diferença entre termos teóricos e termos observáveis. Então, por aí a gente vê que ele realmente foi um crítico do Círculo de Viena. Então, como crítico em relação aos vienenses, em 1961, ele vai atacar, em nome da unidade do método científico, as pretensões da escola de Frankfurt, que a gente já falou em outra aula. Qual que era a pretensão dela? Compreender a sociedade com categorias como totalidade, como dialética, etc. Popper ele vai se opor frontalmente ao movimento analítico. Então, ou seja, ele vai se opor exatamente àquilo que praticamente sustentava a ciência, ou melhor, a filosofia até aquele momento. O que ele vai dizer? Hoje, como então,
os analistas da linguagem são importantes para mim e não apenas como opositores, mas também como aliados, porque parece os únicos filósofos que continuaram a manter vivas algumas tradições da filosofia racional. Os analistas da linguagem acreditam que não existem problemas filosóficos genuínos, ou que os problemas da filosofia, admitindo-se que existam, são problemas referentes ao uso linguístico, ao significado das palavras. Então, por aí vocês percebem que ele já vai fazer uma crítica a essa filosofia analítica que estava na moda, né, até então, exatamente por causa que eles estavam querendo colocar a filosofia simplesmente como uma ferramenta lógica para encontrar alguns problemas, né, na linguagem, etc. Então ele vai fazer algumas críticas, né? Ele não vai concordar com esse programa da filosofia, que a filosofia seria isso. Inclusive, ele vai acrescentar em um outro prefácio dele, na edição italiana de 1970, o seguinte, olha: devemos deixar de nos preocupar com as palavras e seus significados, para passar a nos preocupar com as teorias criticáveis, com os raciocínios e com a sua validade. Ou seja, nós vamos parar de ficar preocupados só com essas questões analíticas, ou seja, com o significado de palavras, com raciocínios lógicos. Filosofia não se restringe a isso, né? Então, a gente vai tentar agora aprofundar um pouquinho mais o que ele vai querer dizer. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a questão de indução. Vamos adentrar um pouco mais alguns termos filosóficos tratados por Popper, né? Agora nessa aula eu vou focar bastante nessa ideia da indução, né? Então vamos lá. Olha, Popper, ele vai descrever o seguinte, olha: penso ter resolvido um problema filosófico fundamental, o problema da indução. Mas como é que ele resolve esse problema? Ele não criticava a indução? Essa solução tem sido extremamente fecunda e tem me permitido resolver grande número de outros problemas filosóficos. E, gente, como é que ele vai resolver isso? Ué, se ele estava com um problema, que era o problema da indução, e ele não aceita a indução, de que forma que ele vai resolver? Exatamente dissolvendo esse problema, né? Ele vai falar o seguinte: a indução não existe. E a concepção oposta é um grande erro. Ou seja, ele não vai aceitar que exista indução. Eu vou explicar melhor agora, porque para quem não conhece, não sabe a diferença entre dedução e indução, eu já gravei vídeos sobre isso, mas nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia da indução, né? No passado, o termo indução, ele era usado principalmente em dois sentidos: a indução repetitiva, ou por enumeração, e a indução por eliminação. A ideia de Popper é que ambos os tipos de indução, eles caem por terra. O que é a indução por enumeração? Você vai pegando inúmeros casos particulares para chegar no geral. Ele vai dizer o seguinte, olha: a primeira, ou seja, essa primeira que eu falei, a indução por enumeração, é a indução repetitiva, que consiste em observações frequentemente repetidas, observações que deveriam fundamentar algumas generalizações da teoria. É óbvia a falta de validade desse gênero de raciocínio. Nenhum número de observações de cisnes brancos é capaz de estabelecer que todos os cisnes são brancos. Mesmo que eu visse vários cisnes, como é que eu posso dizer que todos são brancos? Ou que é a pequena probabilidade de se encontrar o cisne que não seja branco. Do mesmo modo, por maior que seja o número de espectros de átomos de hidrogênio que observamos, nunca poderemos estabelecer que todos os átomos de hidrogênio emitem espectros do mesmo tipo. Portanto, a indução por enumeração está fora de questão, não pode fundamentar nada. É como se falasse assim: olha, se aquilo ali não se encaixa na teoria, né, então não pode ter a teoria. Então, se todos os cisnes são brancos, eu não posso encontrar nenhum cisne que não seja branco. Não é isso? A ciência, o Rubem Alves tem um livro chamado Filosofia da Ciência, inclusive eu indico, né, que ele vai brincar um pouco com isso. Ele vai falar assim: não, a ciência vai dizer assim: ah, não, mas isso não é um cisne, né? Ou, por exemplo, com um ganso, né? Todo ganso é branco. Ah, isso não é um ganso, isso é um janço. Ah, tem um ganso que é de outra cor. Ah, esse é um fanço. E assim por diante, vai só criando outros elementos, né? Mais ou menos isso. Ou seja, na verdade, a ciência tem essa pretensão de verdade. Mas o que ele vai dizer? Que a indução, ela não é uma garantia de nada. A gente não pode falar que tudo é. Você pode dizer, né, que existe uma grande proporção de pessoas que têm, de cisnes que são brancos, etc. Mas você pode dizer que todos são, né? Um exemplo banal, mas que serve para a gente colocar aqui, né? Por outro lado, a indução eliminatória, né, quer dizer, qual que é a eliminatória? Aquela que se baseia na eliminação e rejeição das falsas teorias, né? Parece um pouco com a teoria do Popper, mas não é. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha,
À primeira vista, esse tipo de indução pode parecer muito semelhante ao método da discussão crítica que eu defendo, mas na realidade é muito diferente. Com efeito, Bacon, Mill e outros difusores desse método de indução acreditavam que, eliminando todas as teorias falsas, pode-se fazer valer a verdadeira teoria. Em outras palavras, não se davam conta de que o número de teorias rivais é sempre infinito, ainda que, via de regra, em cada momento particular, possamos tomar em consideração o número finito de teorias. Então, o fato de, para cada problema, existir sempre uma infinidade de soluções logicamente possíveis, constitui um dos fatos decisivos de toda a ciência, e é uma das coisas que fazem da ciência uma aventura tão excitante. Com efeito, ele torna ineficazes todos os métodos baseados nas meras rotinas, o que significa que, na ciência, devemos usar a imaginação e ideias ousadas, ainda que uma e outras devam ser sempre temperadas pela crítica e pelos controles mais severos. Então, é interessante porque, de novo, ele vai trazer uma nova forma de pensar, né? Só que ele vai falar, olha, você nunca vai ter um número suficiente de teorias contrárias para você só eliminar. Você sempre vai ter uma outra teoria que vai se contrapor àquela, que vai entrar em conflito com a sua teoria. E aí, como é que fica? Você não vai conseguir eliminar todas as teorias falsas. Não é simples assim, né? Então, a indução para ele não existe, nem de um jeito nem de outro. Por conseguinte, não pode fundamentar nada e, consequentemente, não existem métodos baseados em meras rotinas. É um erro pensar que a ciência empírica ela proceda com métodos indutivos. Normalmente, a gente afirma que uma inferência ela é indutiva quando procede a partir de assertivas particulares. Por exemplo, eu falo, esse ganso é branco, esse ganso é branco, esse ganso é branco, todos os gansos são brancos. Então você pega casos particulares e aplica no geral. Esse remédio funcionou nesse, esse remédio funcionou naquele, esse remédio funciona, então funciona em todo mundo. Então, assertivas particulares se colocam no geral, como relatórios dos resultados de observações ou de experimentos para chegar em asserções universais, ou como hipóteses ou teorias. No entanto, ele vai insistir nesse ponto, inclusive com o mesmo exemplo. O que ele vai dizer? Olha, do ponto de vista lógico, não é nada óbvio que se justifique inferir assertivas universais a partir de assertivas singulares, por mais numerosas que sejam essas últimas. Por exemplo, eu posso testar um medicamento em inumeráveis pessoas, várias pessoas, mas necessariamente ele não vai fazer o mesmo efeito em todas as outras pessoas do mundo, né? Assim por diante. Um exemplo do medicamento é bom, né? Que a ciência utiliza muito esse exemplo, né? Com efeito, qualquer conclusão tirada desse modo sempre pode revelar falsa, por mais numerosos que sejam os casos de cisnes brancos que possamos ter observado. Isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Ou seja, de novo, ele vai questionar essa inferência indutiva. A gente não pode inferir que todos os cisnes são brancos, ou todos os gansos são brancos, e assim por diante. Ela não se justifica essa inferência indutiva. Não se justifica logicamente. Agora, há uma outra ideia que está ligada a essa teoria da indução, de que há a ideia da mente como se ela fosse uma tábula rasa, né? Uma mente desprovida de pressupostos, de hipóteses, de suspeitas, de problemas, em suma, como se ela fosse uma tábula rasa que a natureza colocasse, cravasse nela ali toda a sua realidade, né? É como se a gente fosse um espelho da natureza, é como se a nossa mente fosse, a gente estivesse absorvendo. Essa ideia é o que Popper chama de observativismo e que ele considera, na verdade, um mito. Ele vai falar que é um mito filosófico, né? O observativismo. Por que é um mito? Olha, nós somos como um quadro negro, segundo ele. Por quê? Nós somos cheios de sinais que a tradição ou a evolução cultural deixaram escritos. É como se você apagasse o quadro e ficasse sempre aqueles rabiscos ali, né, no quadro. Então é mais ou menos isso. A gente sempre está com algum sinal, alguma coisa que a gente sempre tem um preconceito. A gente nunca vai de mente limpa totalmente diante da natureza, né? A gente sempre tem algo, a gente sempre carrega algo ao avaliar uma coisa, né? Então ele vai falar o seguinte, olha, esse fato pode ser ilustrado com um simples experimento que eu gostaria de realizar com vossa permissão, tomando a vós mesmos como cobaias. O meu experimento consiste em pedir-vos para observar aqui e agora. Espero que todos vós estejais cooperando. Observai.
Temo, porém, que algum de vós, ao invés de observar, experimente a forte vontade de perguntar-me: o que queres que eu observe? Se essa é a vossa resposta, então o meu experimento teve êxito. Ué, por quê? Ele falou, observe. Aí você vai, mas o que você quer que eu observe? Ou seja, um experimento ou prova pressupõe sempre alguma coisa a experimentar ou a comprovar. Esse algo são o quê? Hipóteses. Né? Então, sempre eu tenho uma hipótese, eu tenho uma teoria, uma hipótese, ou uma conjectura, uma ideia, alguma coisa que já vem de antemão. Né? A gente tem isso para poder inventar, para resolver um determinado tipo de problema. Se retirarmos os preconceitos da mente, como as pessoas queriam, né? A mente, se a gente não tivesse a mente sem preconceito, a mente pura, a gente teria a mente pura? Não, a gente teria só uma mente vazia. Nós operamos sempre com teorias, ainda que frequentemente a gente não tenha consciência disso, a gente sempre é estimulado por algum momento. Por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo. Tudo que eu falo, né, é absorvido de um determinado livro, mas eu também vejo com os olhos de alguém que já leu alguma coisa antes, em outros livros, em outras experiências, assim. Sempre eu estou sendo influenciado, né? Segundo Pope, não existe procedimento indutivo e a ideia da mente como uma tábula rasa. Ou seja, isso é um mito. Para Pope, a pesquisa ela não parte de observações, mas sempre de problemas práticos, ou de uma teoria que se chocou com dificuldades e despertou expectativas, se desiludiu. Um problema é sempre uma expectativa desiludida. Então é bastante interessante essa definição. Um problema é uma expectativa desiludida. Em sua natureza lógica, um problema é uma contradição entre afirmações estabelecidas, né, e a gente tem um estranhamento, né, e esse estranhamento é que vai causar interesse. Né, e é uma vestimenta psicológica do fato lógico, que é a contradição entre as duas teorias, ou pelo menos entre a consequência de uma teoria e uma proposição que presumivelmente descreve um fato. É como se eu observasse o mundo, mas isso não deveria ter sido assim, e aí eu vejo que a coisa é diferente. Esse estranhamento próprio até do filósofo, né? E os problemas explodem justamente porque nós somos, como eu já falei em aulas anteriores, nós somos biológico e cultural. Nós somos seres biológicos e culturais. Na aula anterior eu falava sobre natureza e cultura. Nós somos frutos de uma evolução que primeiramente é biológica e depois eminentemente cultural. Quando um pedaço de memória, ou seja, uma expectativa, ou que a gente já está chamando aqui de hipótese, a gente pode chamar de preconceito, não tem problema, conceito anterior, né? Quando essa hipótese ela se choca com uma outra expectativa ou algum outro pedaço de realidade ou fatos, né? Então nós temos o quê? Um problema. É assim que ele vai descrever a correlação entre o conjunto de expectativas que é a nossa memória cultural e os problemas que a gente se depara com eles. É isso? Então, ele vai falar o seguinte, olha. Por vezes, enquanto descemos por uma escada, acontece-nos descobrir, de repente, que esperávamos outro degrau, que não existe, ou, ao contrário, que não esperávamos nenhum outro degrau, quando, na verdade, ainda existe um. A desagradável descoberta de nos termos enganado faz com que nos demos conta de ter alimentado certas expectativas inconscientes e mostra que existem milhares de tais expectativas inconscientes. Então, por aí vai, né? Nós vemos que a pesquisa ela se inicia com os problemas. Nós buscamos precisamente uma solução para um problema. Por exemplo, a gente está pesquisando sobre células cancerígenas. Por que a gente pesquisa sobre células cancerígenas? Se não para resolver o problema que seria a cura do câncer. Então, a pessoa ela sempre está diante de um problema, de uma expectativa diante da realidade. E sempre existe um interesse por trás, uma hipótese, né? E você vai testar suas hipóteses. Para resolver os problemas é necessária imaginação criadora, segundo ele, né? Uma imaginação que cria hipóteses ou conjecturas. Né? Nós precisamos de criatividade, da criação de ideias que sejam novas e boas. E boas para quê? Para solucionar problemas. E aqui é necessário traçar uma distinção fundamental, na qual ele vai insistir com frequência, que é a ideia do contexto da descoberta e o contexto da justificação. São coisas distintas, né? Ou seja, a descoberta e a justificação são coisas separadas. Não é isso? Uma coisa é o processo psicológico, ou a gênese, a origem das ideias. Outra coisa bem diferente da gênese das ideias é a sua prova. As ideias científicas, elas não têm fontes privilegiadas. Elas podem brotar de vários lugares, né? Do mito, das metafísicas, do sonho, da embriaguez. Nós temos vários exemplos anedóticos, né? Que eu costumo muito falar em sala de aula. Por exemplo,
a fruta na cabeça de Isaac Newton, né? Imagine uma fruta cair na cabeça dele, teoria da gravidade, etc. A pipa do Benjamin Franklin, né? Aquela ideia do para-raio que ele criou, né? Da eletricidade, o sonho do Kekulé com a serpente, né? Que fez com que ele descobrisse o benzeno, histórias que anedóticas ou não, elas refletem um pouco isso, né? Ou seja, uma inspiração de algo que ele já estava pensando e que aquilo ali veio através de um sonho, de um acontecimento. Mas o que importa é que elas sejam de fato comprovadas. E é óbvio que para que sejam provadas de fato, as teorias científicas elas devem ser prováveis ou verificáveis em princípio, né? Então, é esse que é o ponto focal. Não é de onde vem a teoria, o início dela, é como ela é verificada na realidade. É a partir daí que entra o método conhecido como critério da falsificabilidade, né? Sobre o qual eu vou falar na próxima aula, para não ficar muito grande essa aula, que é exatamente o ponto nevrálgico da filosofia de Karl Popper. Então, espero vocês para a próxima aula a respeito do critério da falsificabilidade em Karl Popper.